Olá, eu sou Maurício Ferro, repórter do Poder 360. Hoje estou aqui com o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado, Maurício. Tudo bom, secretário? Tudo bem, tudo ótimo. Secretário, como eu estava falando aqui com o senhor, em vez de eu ficar aqui te apresentando, eu ia pedir para o senhor se apresentar, contar um pouco da sua experiência na área, como que chegou até o governo. Bacana. Então, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigado a todos aí que nos assistem. Maurício, a história do meu pai, a minha história está intrinsecamente ligada com a do meu pai. Na verdade, assim que meu pai saiu ali do exército, ele não tinha muito o que fazer. E no Rio de Janeiro, nós somos do Rio de Janeiro, naturais do Rio de Janeiro, e ele escolheu as feiras livres da Zona Oeste do Rio para fazer sua atividade. Então ele ia lá para a Praça 15, que era um ponto de comercialização de peixe, hoje não é mais, hoje é um ponto turístico, mas ali os barcos paravam, ele comprava ali uma caixinha de peixe, 2 caixinhas de peixe, ia até a Zona Oeste, especificamente Bangu, Realengo, Padre Miguel, que são áreas mais simples ali do Rio, Zona Oeste mesmo, né? E vendia ali como um camelô, ele era um ambulante, camelô. E isso, ao longo do tempo, é aquela história do empresário raiz, né? Começou lá de baixo, e aí depois, para te resumir isso e não ficar assim, né? Uma grande história, mas aí comprou uma Kombi, comprou um caminhãozinho, comprou a primeira peixariazinha, montou o primeiro distribuidor, aí sentiu a necessidade de já comprar o próprio barco dele, aí comprou um barco de segunda mão e tal, até que ele teve condições de construir o primeiro barco de pesca dele. E quando você fala em barcos de pesca no Brasil, a capital nacional da pesca é Itajaí, em Santa Catarina. Então ele saiu do Rio de Janeiro, foi até Itajaí para construir o barco. Ali tem estaleiros, mão de obra, motores, máquinas, pessoas, estaleiros, né? As pessoas que constroem os melhores barcos brasileiros, especialmente de pesca, e hoje também estaleiros, inclusive a Marinha está construindo lá novas embarcações, novas corvetas. Então ele construiu o primeiro barco dele ali, autoria própria, digamos, a obra-prima dele. E não saiu mais de Santa Catarina, se apaixonou, acabou se casando lá, ele já era separado da minha mãe, e construímos ali também tudo que nós tínhamos já no Rio, fábrica de gelo, descarga de pescados, frotas de caminhão, tudo isso ele reconstruiu em Santa Catarina. Então, nossa história com a pesca é essa. Hoje nós temos 7 barcos, né? Eu não, porque agora eu sou funcionário público, eu não tenho mais não, tá tudo com ele. Mas ele tem lá 7 barcos, trabalhamos com atum, com sardinha, fábrica de gelo, abastecimento de barcos, descarga de barcos, tanto da nossa frota quanto da frota dos outros. Então a nossa história com a pesca está aí quase 45 anos dentro dessa história que eu contei aqui. Agora emendando em histórias, a história com a pesca é essa, e a história com o presidente? Como que foi essa aproximação, como que ele chegou até vocês? Maurício, na verdade, nós sempre conversamos muito sobre política, sempre gostamos, sempre fomos politizados, tanto meu pai quanto eu. E nos almoços que nós fazíamos lá na empresa, né, nos nossos horários ali de almoço, falamos ali em 2000 e logo depois do impeachment e tal, a gente conversava, e agora, quem nós vamos votar? A gente conversando no almoço. Fulano, Beltrano, Alckmin, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pai, eu conheci um cara nas redes sociais, Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, rapaz, o cara tem um discurso pesado, um discurso que vai nos agradar. Não conheço não, nunca ouvi falar, então deixa eu te mostrar. Comecei a mostrar aqueles vídeos antológicos, aqueles vídeos do presidente, que eu já tinha virado fã, e ele falou, rapaz, gostei desse cara e tal. Como nós temos, meu pai também foi militar, então isso acabava se identificando. Você, quando é um empresário, quando você tem uma cultura de disciplinar, de acordar cedo, de trabalhar, de conquistar, de respeitar o que é dos outros, você tem uma identificação muito forte com o presidente Bolsonaro. Família, valores judaico-cristãos. Então a gente foi uma identificação, paixão à primeira vista. E a partir dali comecei a conhecer ele mais ainda pelas redes sociais. Um dia, já em 2018, janeiro de 2018, estávamos descarregando um barco na nossa empresa. E como nós temos ali um cenário bonito, tem o Rio Itajaí-Açu, muitas embarcações passando pelo rio, então as redes de repórteres lá da região, toda vez que tem uma notícia sobre pesca, vão lá, pedem para tomarem tomadas de vídeo
E numa dessas, entrevistaram meu pai. Foram lá, não sei se era abertura de sardinha ou se era greve de pescadores, alguma coisa relacionada à pesca, e foram lá, nos pediram autorização, entraram na nossa empresa. E aí entrevistaram meu pai nessa oportunidade. E aí a repórter falou assim, olha, o que falta para o presidente, para o Brasil virar uma potência na pesca e tal? Aí meu pai, né, falou, olha, falta eleger Jair Bolsonaro, um homem assim, um homem assado e tal. E aquilo, rapaz, chegou até o presidente Bolsonaro. Ele, até então, pré-candidato ou candidato a presidente. 3 ou 4 dias depois, toca o telefone do meu pai, 061, meu pai, o que é isso aqui? Alô? Safe? Oi? Aqui é o Bolsonaro. Ô, capitão, tô torcendo pro senhor, tô trabalhando pro senhor. Falou, não, rapaz, eu sei, eu recebi um vídeo aqui, muito obrigado. Quero, quando eu for a Santa Catarina, vamos nos conhecer. Trocaram uma ideia ali e começaram a ter alguns contatos frequentes, enquanto candidato ainda, torcendo, falando, comentando. Maravilha. Acabou que o presidente não conseguiu cumprir a promessa dele de ir lá comer um peixinho com a gente na nossa empresa. E no dia 17 de novembro, eu não sou bom com datas, mas essa data acabou marcando muito a nossa vida. Dia 17 de novembro, nós estávamos no Rio de Janeiro. O que acontece com os barcos de pesca, Maurício? Que os barcos ele trabalham em toda a costa, né? Algumas modalidades, então você pode trabalhar em todo o Brasil. E nessa ocasião, um barco nosso estava descarregando peixe na cidade de Cabo Frio. Nos deslocamos até o Rio de Janeiro, eu e meu pai, que a gente trabalhava, né, pegando realmente a mão na massa, cuidando dos nossos barquinhos. E a descarga ia ser à noite, o barco atrasou no mar, ligou para a gente, olha, só vou entrar em Cabo Frio de madrugada. Então, para a gente não ir em Cabo Frio e ficar esperando o dia inteiro, fomos para um apartamento que nós estamos ali, pertinho da casa do presidente. E eu falei, pô, pai, já que a gente não está indo para Cabo Frio, pô, dá uma ligada para o presidente, quero tirar uma foto com esse homem, trabalhei para ele, lutei, briguei com primo, briguei com família, discuti em rede social. Aí ele falou, vamos ver. Aí meu pai ligou, capitão, tudo bem? Olha, eu estou aqui com meu filho, aqui do lado aqui da sua casa, pô, podíamos tomar um café? Meu filho quer te entregar um documento com os problemas da pesca, quer tirar uma foto contigo. Aí ele vem para cá que eu estou fazendo um café para vocês. Então, assim, foi surpreendente e maravilhoso, né? Então, a simplicidade do Bolsonaro. Aí chegamos lá, sentamos ali naquela mesa de fora, que ele atendia todo mundo na televisão, a gente acompanhava, e começamos a conversar. Maurício, uma conversa que nós imaginávamos que seria de 10 minutos, uma visita de cortesia, viraram quase 3 horas de conversa. Então, foi assim uma empatia instantânea, né? E eu comecei a falar com ele, ele foi me pedindo para ler cada um dos problemas que nós identificávamos na pesca específica. E aí no final, fizemos um vídeo ali e, a grosso modo, ele falou, ó, quem vai cuidar disso é você, me deu a lista, me devolveu a lista, porque eu tinha entregue a lista para ele. Me devolveu a lista e eu, dia 17 de novembro, me tornei o secretário nacional de pesca brasileiro. E essa lista, ela tinha quais problemas identificados pelo senhor? Olha, a lista era grande, eu não vou lembrar de todos os itens, mas alguns. Eu vou, se você me permitir, fazer uma explanação geral sobre a pesca brasileira, né? Quando você olha para o agro brasileiro, que corresponde aí praticamente por metade do produto interno bruto, o Brasil é um país agro, é um país, um dos maiores, se não maior, exportador de grãos, de suínos, de aves, de bovinos. Quando você olha para o Ministério da Agricultura com 160 anos e o que ele construiu ao longo desses 160 anos, o agro brasileiro, o qual a pesca e a aquicultura fazem parte como produtor de alimentos, seja de água salgada, água doce, seja de aquicultura, pesca selvagem e frutos do mar. Quando você olha que o Brasil é um importador de pescados, quando você veja que o Brasil tem um consumo de pescados metade da média mundial, e a Bíblia Sagrada, independente de religião, a Bíblia é um livro de muitas, de muitas dicas preciosas para nós refletirmos. E a Bíblia fala assim, a árvore se conhece pelo fruto. Quando você olha o que a pesca brasileira foi no passado e a hoje, você vê fraudes bilionárias no seguro-defeso, ou seja, um programa social que era para cuidar da natureza e cuidar das pessoas, né? Tem um aspecto social e tem um aspecto ambiental.
e isso foi virado numa política de compra de voto. Quando você olha o Ministério da Pesca, que para nós, quando éramos do setor, comemoramos muito, depois virou um balcão de negócio, gente presa, Polícia Federal, até hoje tem um monte de casos ainda sendo investigado. Quando você olha que a gestão da pesca era compartilhada com o IBAMA, né? Então, o IBAMA é a Polícia Verde, é um órgão de controle, é um órgão de fiscalização. A pesca é um órgão de fomento, fomentar, incentivar, subsidiar, ajudar, desenvolver. Então, quando a polícia, uma Polícia Verde, que tem um viés de proteção, está dentro da pesca, isso não pode dar certo. E realmente não deu. Então, a pesca ao longo dos últimos anos, as indústrias que processavam, que compravam pescados do Brasil, dos nossos pescadores, começou muito mais fácil. Importam matéria-prima ou produto pronto. O Brasil, ao invés de gerar emprego e renda e alimento aqui, das nossas águas abundantes, somos o maior detentor de recursos hídricos do mundo. Ao invés disso tudo, o brasileiro come pangaços do Vietnã, come, até que agora já melhorou, mas tilápia tilápia do Vietnã, de Bangladesh, camarão do Equador, salmão do Chile ou da Noruega, bacalhau do Chile e da Noruega. Não que isso seja errado, eu acho que alguns pescados nós não vamos produzir aqui, mas é um antagonismo e, de certa forma, indignante você ter um país que é um dos maiores fornecedores de alimentos para o mundo inteiro e sermos importadores de pescado e nossas crianças não comem peixe, nossos adultos não comem peixe, existem mitos, medos, dúvidas. Então, realmente, o escopo dessa minha explanação para você foi a minha conversa com o presidente Bolsonaro para que realmente dessemos condições para os pescadores. Não se emite licença de pesca, não sabemos o que pescamos, onde pescamos, como pescamos, quantos barcos têm licenciados. Houveram vendas excessivas de licenças de pesca para pessoas que não teriam direito, porque alguns recursos são controlados, a natureza tem um limite sustentável, né? Então, todos esses problemas eu relatei para o presidente, com propriedade, porque a gente sempre esteve na atividade, eu sempre fui um cara estudioso nessas coisas, e ele acabou gostando aí do nosso discurso e nos convidando. Uhum. Secretário, pelo que eu extraí dessa explanação do senhor, existem alguns problemas. Um deles é a produção, né, pesqueira abaixo da média mundial, né, tanto que o país ele importa muito pescado. Então, a partir disso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que era quais são as medidas para ampliar essa produção pesqueira, e a segunda que o senhor também falou era sobre a falta de dados dessa produção. Em que pé que está isso? A gente tem esses dados, eles são públicos, ou como que está o processo para a produção desses dados? São essas duas perguntas. Maravilha. Eu vou começar pela estatística pesqueira. Tá. O nosso grande enfraquecimento perante, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, que inclusive fez leis específicas, como a Portaria 445, que suspende a captura de várias embarcações, existe aí uma máxima mundial que diz o seguinte: na ausência de informações, proteja, na ausência de informações, proíba. Então, no governo Dilma, as universidades estaduais e federais dos estados litorâneos faziam a coleta diariamente nos pontos de pesca. A Dilma cortou isso, cortou o orçamento e nós começamos a trabalhar às cegas. Com o passar dos anos, o Ministério do Meio Ambiente falou, não tem dados de tal espécie, não tem dados de tal espécie. Proibiu mais de, se não me engano, 500 e poucas espécies. Dentro dessas 500 e poucas, praticamente 200 que eram comerciais. Então você já está, o governo brasileiro, sabotando o setor produtivo. Se você não tem informação, você não coleta informação, como é que você vai proibir uma atividade? Então, atividades de famílias, de dezenas e milhares de brasileiros, do dia para a noite foi proibido, né? Foram proibidos de trabalhar. Então, imagina você é jornalista, você está aqui no Poder 360, e amanhã baixa uma normativa aqui do governo federal. A partir de hoje, ninguém pode ser mais jornalista. Você tem uma história,
você tem câmeras, você tem microfone, você tem assistente, você tem um estúdio, você tem uma formação, e amanhã você vai ter que procurar outra coisa para fazer, vai ter que trabalhar no restaurante, vai ter que comprar um carro para ser motorista, um taxista, um Uber. Isso não existe. Esse é o tipo de sabotagem que o próprio Brasil, pela não continuidade dos dados estatísticos, isso gerou impacto instantâneo em toda a cadeia produtiva, porque várias atividades de do Oiapoque ao Chuí, e não foram regiões ou poucos, estou falando de quase 200 espécies. Então isso virou um problema. E obviamente, imagina você nessa situação, você tem um barco de pesca, você tem funcionários contratados, rede, sonar, você tem toda uma equipe, uma empresa flutuante. Um barco é uma empresa flutuante. E no dia seguinte te proíbem de realizar a tua atividade. Muitas vezes o pescador, o dono do barco, ele não tem alternativa. Ele tem que continuar a atividade dele clandestinamente, é uma questão de sobrevivência. Ou ele faz isso ou ele morre de fome. Ninguém muda a sua vida do dia para a noite. Então, começaram a vir as multas ambientais milionárias, a apreensão de barcos. Então, isso é uma parte desse problema, é o que eu falei com o presidente da República. Eu falei, capitão, de um lado nós temos o Estado brasileiro muito eficiente em fiscalizar, que Ministério do Meio Ambiente, polícias florestais, secretarias de meio ambiente dos estados, ok? Maravilha, papel deles, tem que fiscalizar mesmo. E por outro lado, o Estado brasileiro provocando uma mora em envio de licenças de pesca. Para vocês terem ideia, nós temos hoje mais de 40 mil licenças que nós não conseguimos emitir para as pessoas. Aí certamente o Maurício vai me perguntar, por que, Jorge? Porque éramos um ministério, o Maurício, de 800 servidores. Quando foi desmontado nas gestões passadas, viraram 44 servidores. Humanamente, não precisa ser, por mais que fossem 44 super-homens e mulheres de maravilha, você não teria condição de dar continuidade nas políticas públicas. O resultado disso, insegurança jurídica para quem pesca, problemas de licenciamento ambiental, problemas de, enfim, todo um pouco do que eu já tinha falado aí na parte anterior. Então, essa pergunta é... E vou olhar para frente agora. O que nós estamos fazendo? Hoje, para um pescador, ele entregar o relatório dele de produção, ele pode, às vezes, rodar 1.000, 1.500 quilômetros para ir até uma Superintendência Federal da Agricultura. A SFA são entidades, são mini-ministérios da agricultura espalhados em todo o território nacional. Se ele não entrega esse papel na superintendência, a licença dele é suspensa. Então ele é obrigado a entregar um papel e depois, se você puder dar uma olhada nas minhas redes sociais, nós encontramos aí 4, 5 caminhões, baú, lotados de documentação, tudo virado, sem tratamento, sem digitalização, sem digitar. Então nós realmente temos um caos. Cenário, falava ontem com uma pessoa, cenário de pós-guerra. Já viu fotos da Alemanha depois lá da Segunda Guerra? Detonado! Foi o que nós pegamos na pesca. E não se reconstrói isso por mais boa vontade, competência. Temos equipe técnica hoje, biólogos, veterinários, engenheiros de pesca. Profissionalizamos nossa equipe. Trouxemos muita gente também da iniciativa privada com esse desejo, com esse afã de resolver, mas não é tão célere quanto nós gostaríamos. Uhum. Então a produção pesqueira, ela tem esses impactos de legislação, que nós estamos revisando, normatização, legislação e fomento. O Brasil, ontem inclusive estive lá com o Dr. Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal, fizemos uma viagem com o presidente para a Índia. E a Índia, rapaz, só para você ver um case, a Índia, a única coisa que a Índia tem melhor do que nós é o número de habitantes. Nosso IDH é melhor, eles têm seca, nós temos abundância de água. Temos terras agricultáveis, temos um clima tropical que ajuda, temos uma das maiores costas do mundo aí, 14ª, 15ª maior costa do mundo, tudo isso, e eles são os segundos maiores produtores do mundo, e nós não vigoramos nem na lista dos 20 produtores do mundo. O que nos faz? É um estudo de caso. Vamos lá para a Índia. Conversamos lá com o pessoal,
eles têm um microcrédito que o governo subsidia para os pescadores e aquicultores, para ele fazer ainda que o pequeno cultivo dentro das suas casas e depois comercialize, e o licenciamento ambiental. Eu costumo dizer, o pessoal ri, até achou engraçado, no Brasil se instalou, Maurício, nos últimos anos, que eu chamo de Green Talibã. O que é o Green Talibã? Terrorista verde. Tudo que tu vai fazer vai acabar com o peixe, vai acabar com a água, vai acabar com o mundo, vai... Eu acho, lógico, que é uma preocupação mundial com a questão da sustentabilidade, e nós somos a geração que já foi criada com o desenho do Capitão Planeta, por exemplo, com a consciência ecológica de não jogar lixo no chão, de não poluir, de cuidar dos animais. Nós já viemos, nós, né, com aí pessoal de 40 para baixo, já vem com uma cultura, já tinha aula de ecologia na escola. Então, nós temos essa consciência. No entanto, nem tanto... Nós temos que ter um equilíbrio na vida, né? Temos que ter equilíbrio. Não vai só passear para balada, para noitada. Tem que trabalhar também. Então, você tem que ter equilíbrio. Tem que ter teu diazinho para você descansar a tua cabeça. Tem que ter o dia de namorar. Tem que ter a produção pesqueira alinhada com a questão da sustentabilidade. Então, nos últimos anos, como a gestão pesqueira ficou 100% de um ministério, que é o Ministério de Polícia Verde, de proteção, de cuidado e às vezes até extremista, você prejudicou toda uma cadeia que hoje não é à toa que a gente importa peixe. Rapaz, o Equador, com todo o respeito que eu tenho ao Equador, um grande país, maravilhoso, vizinho nosso, maravilha. O problema é que eles são dos grandes exportadores de camarão de cultivo. A costa deles é menor que a do Maranhão. Só o Maranhão, se nós fizéssemos fomento, incentivássemos a atividade e licenciarmos ambientalmente, que não é do governo federal, os estados também têm grande parcela nessa regulamentação, com certeza o Brasil seria um dos grandes exportadores de camarão do mundo. E somos importadores, por exemplo. Uhum. Só para entender, então falta realmente dados, né, para mensurar quanto que é produzido, quanto que é vendido, etc. Então imagino também que faltem dados sobre o caso do derramamento do óleo no Nordeste, né, do quanto que isso prejudicou ou não, né, os pescadores da região. E aí eu queria saber do senhor o que está sendo feito para começar a medir, né, corretamente, para aferir quanto que a gente pesca. E aproveitando também que o senhor citou o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, eu queria saber também se tem alguma medida sendo discutida com ele ou com qualquer presidente de outro banco para fomentar a área, o setor. Vamos lá. O derramamento do óleo, o que aconteceu? Está tendo uma grande polêmica, porque quando o pescador, nós temos uma base de pescadores, tá? Uma coisa é não ter dado de captura, outra coisa é não ter dados de pescadores. Os dados dos pescadores, eles vão, fazem a inscrição dele, nós temos, a grande maioria nós temos. Uma medida em 2014, devido às fraudes do seguro-defeso, a Controladoria Geral da União suspendeu a emissão de carteiras, mas ele pode fazer a inscrição dele, tem feito a inscrição dele. Não estamos entrando com mais gente no seguro-defeso, porque foi uma recomendação da CGU. Somente quando nós dessemos transparência ao processo, é um sistema obsoleto, um sistema que já foi fraudado diversas vezes, não temos código-fonte, uma série de problemas que nós herdamos das gestões anteriores. Mas o problema do óleo é outro. O problema do óleo é que, imagina o seguinte, algumas praias, nós estamos falando de quase 3.000 quilômetros de litoral que foi atingido pelo óleo, considerando os 9 estados do Nordeste e mais 2 do Sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O que acontece é que, por questões político-partidárias, as pessoas querem que a gente pague para todo mundo que morava nessa região. Só que quando o pescador, Maurício, se declara pescador, ele diz se ele pesca em rio, se ele pesca no mar, se ele pesca marisco, se ele pesca camarão, se ele pesca lagosta. E nós tivemos oportunidade de viajar ao Nordeste. Não foram todas as praias que foram afetadas. As que foram afetadas, nós pegamos no nosso banco de dados
os nomes de quem declarava que pescava na região, o endereço, e para aquelas pontualmente nós pagamos. Agora, o Ceará é gigante, o Piauí é gigante, o Maranhão é gigante, a Bahia é gigante. Eu vou pagar todos os pescadores, até o cara que trabalha lá do outro lado da Bahia, no Rio, vou pagar para ele o auxílio do óleo, se ele não foi afetado, se a área onde ele trabalha, ele pesca, não foi afetado? Não tem condição. Na verdade, se o Estado tivesse dinheiro, eu acho que tem que pagar. Você pega as emendas da MP 908, que é para pagamento do auxílio pecuniário emergencial, tem ali congressistas que estão querendo que a gente pague a indenização para o vendedor de coco da praia. Então, nós somos gestores públicos, eu faço a gestão da pesca, mas acima de tudo, nós temos que responder pelos nossos atos e tem que ver que o brasileiro que elegeu Bolsonaro, elegeu os congressistas, os senadores, os prefeitos, os governadores, os vereadores, se eles estão de acordo que a gente pegue do dinheiro público e pague a hotéis que foram afetados por não sei o que de turismo, que paguem aos vendedores de coco, que paguem ao vendedor de picolé. Não é que eu tenha nada contra essas atividades, mas eu, sinceramente, quem foi mais afetado? Primeiro, foi excelente a tua pergunta, nenhuma das universidades, que antes teve um grande medo natural, né, nós acompanhamos já outros acidentes, até por eu ser da área, em outros lugares do mundo, as pessoas naturalmente param de comer peixe por medo de contaminação. É uma proteção do ser humano. É natural ele ter medo de consumir e tal, até que se venham provas. Agora, as plantas do Serviço de Inspeção Federal fizeram dezenas de testes, não encontraram contaminação. Encontraram uma espécie com contaminação, mas depois descobrimos que o peixe teve contato com óleo diesel dentro do barco. A Anvisa mostrou que as pessoas que foram contaminadas com óleo foi porque eles eram voluntários, ajudando a limpar ali o piche e tal, encostava, pegava gasolina, thinner e passava no corpo e o corpo absorvia, eles se envenenavam, né? Tiveram problemas de intoxicação por agentes externos, não por comer, né? E as próprias universidades, eu fiz até uma pesquisa, minha equipe fez uma pesquisa agora, para saber onde houve alguma proibição da pesca. Então, não houve proibição da pesca, os pescados estão sãos para consumo, até hoje, já estavam e continuam sãos, e o que foi impactado de verdade, Maurício, foi a questão da comercialização, por um medo da população natural em qualquer país, que já foi dissipado. O turismo, inclusive, nós temos conhecimento no Ministério do Turismo, na Embratur, graças a Deus não houveram cancelamentos, a época ali foi maravilhosa, as férias, o pessoal veio, temos que agradecer muito e parabenizar, inclusive, aos voluntários que ajudaram a recolher, né? Marinha fez um brilhante trabalho, Ministério do Meio Ambiente, a ANP, voluntários, foi uma força-tarefa em prol do Brasil. Não é governo, não é esquerda, não é direita, não é Bolsonaro, não é isso, né? É Brasil, é nosso patrimônio. Aquela praia é sua, minha, e é de quem mora lá. Então, houve sim. Então, hoje nós brigamos para que sejam pagos esse auxílio pecuniário, já pagamos inclusive, mas agora diversas ações na justiça, para pagar todo mundo que mora ali na região, que é um absurdo com o dinheiro público. Houve uma audiência agora há pouco tempo no Senado, né, se não me engano, sobre isso. Eu tive lá, inclusive, e botei essas minhas posições. Agora, se os congressistas querem pagar para todo mundo, aí realmente nós temos que conversar e debater, porque o cobertor é curto. O Brasil ainda passa por um momento financeiro delicado do que nós recebemos dessa herança maldita aí de más gestões anteriores, de corrupção endêmica, de como Gilmar Mendes diz, de uma cleptocracia. Estamos cortando em tudo que é lado, inclusive na minha secretaria esse ano é metade do orçamento do ano passado. E como é que você fomenta uma atividade com menos recursos? Então, nós estamos atravessando assim um momento ainda muito delicado financeiro para o país. Essa era a outra pergunta, né, de como que está sendo feita essa articulação com os presidentes dos bancos, né, já que a pasta que a secretaria está com menos recursos. Sim. Está sendo debatido alguma coisa? Você hoje no Brasil tem Plano Safra, que é um dos
grandes modelos mundiais aí de financiamento do agro. E a pesca, como ela sempre foi um pouco informal e, sei lá, 80, vou chutar até um número mais alto, tá, Maurício? 90% da nossa pesca, ela está dentro da pesca artesanal. Então, são pessoas mais simples, são barcos pequenos, são pescadores continentais. Então, fui lá a reunião com o Dr. Pedro ontem, a equipe dele maravilhosa, Jason, Vanessa, foi muito bom, com a minha equipe técnica também, pedindo para que fosse liberado, a exemplo do que nós vimos na Índia, microcréditos para o pescador iniciar sua atividade ou fortalecer sua atividade, especialmente na aquicultura. Por quê? O grande modelo mundial, Maurício, é a aquicultura. Hoje a China produz 100 vezes mais do que o Brasil. Aquicultura. Eles têm barco de pesca? Tem. Pescam nos mares? Pescam. Tem pesca selvagem pujante? Tem. Mas isso tem limite, a gente tem que respeitar. Né? Se você sair colocando barco pelo litoral brasileiro ou pelo mundo, o peixe não tem tempo de se regenerar e de ter gerações. Então a aquicultura é a fazenda, é uma fazenda. E que quando se pensa em fazenda, não precisa ser rico, milionário, ou ter bilhares de hectares de terra. Você tem modelos já, inclusive na secretaria nós já temos alguns desenhos, de lugares pequenos para fazer ali uma complementação da renda da família. Basicamente hoje a piscicultura brasileira, ou aquicultura, piscicultura cria peixe, aquicultura qualquer organismo aquático, né? A aquicultura, a piscicultura, ela normalmente é feita pelo agricultor familiar. Ou seja, o cara tem uma vaquinha de leite, ele tem ali uma mandioquinha, tem uma hortaliça e tem um tanquezinho de peixe dele. Então isso vai complementando a renda dele. E aí ele bota uma pessoa para cuidar do peixe, aí tem que comprar ração, aí depois tem que fazer a logística. Então a gente começa a girar um importante comércio e um consumo, que nós falamos de tudo, mas o consumo do peixe, o Brasil hoje, Maurício, é o segundo país mais obeso do mundo. Estamos disputando cabeça com os Estados Unidos. E o melhor propagandista do nosso peixe é o médico. Quando você vai no médico, ele vê lá teu colesterol, vê teu sangue, vê tua pressão, fala, olha, evita carne vermelha, come carne branca. E de todas as carnes brancas, qual é a melhor? É o peixe. Baixo teor de gorduras, gorduras boas, proteína leve, alta digestibilidade, magra. Então, o peixe, ele não só é um alimento maravilhoso, que nós temos condições de criar emprego, renda, alimento no Brasil, como também podemos desarmar uma bomba lá na frente no Ministério da Saúde, que hoje o grande problema é a falta de leito e problemas relacionados ao sistema coronário e da alimentação que o brasileiro muitas vezes não come como deveria comer. O senhor pode detalhar um pouco melhor como que funcionaria esse microcrédito que foi discutido com o Pedro Guimarães? Claro. O grande problema dos bancos é a garantia. E os grandes problemas dos piscicultores e dos pescadores é a comprovação. Que muitas vezes é aquela pesca, ele pega o peixinho dele, vende no restaurante do local, não tem nota, não tem nada. Então, o que nós pedimos para ele que fizesse um crédito sem que apertasse muito na burocracia, porque, por exemplo, como é que a gente tem um plano safra e a gente olha os números e o pescador e o aquicultor não têm acesso a isso? Burocracia, comprovação, dono de terra, cadê o patrimônio? E muitas vezes são gente simples, são gente humilde. São gente que ainda não tem o título da terra, que são terras da União, está se resolvendo com o INCRA. Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, conversei com o doutor Pedro. Pedro, o senhor precisa fazer uma linha de crédito que seja simplificada. Dá um microcrédito para ele. Pega ali, lógico, precisa, porque é dinheiro público também, precisa de alguma comprovação, o CPF dele tem que estar limpo, ele tem que ter um endereço fixo, ele deve ter uma nota fiscal do que ele vendeu nos últimos anos, ele tem que declarar a produção dele para a Secretaria de Pesca. Então colocamos algumas barreiras, pequenas barreiras, mas não intransponíveis,
para que esse crédito fosse dado. Estamos falando no microcrédito de até R$100 mil, que, ou seja, um aquicultor pode fazer um tanque na casa dele, pode comprar o alevino dele, pode comprar ração, o pescador pode reformar o barquinho dele, pode comprar uma pequena fábrica de gelo para gelar o peixe dele, pode comprar um caminhãozinho para poder fazer a logística do peixe dele nos restaurantes, no mercado. Então, nessa linha que nós estamos trabalhando. E a ordem do Pedro ontem para a equipe dele, eu estava lá, fiquei muito feliz, que nós já vimos conversando tanto por telefone quanto na viagem para a China, para a Índia, de que nós precisamos olhar para um setor. E te faço assim um desafio, Maurício. Você acha que o consumo da carne vai crescer hoje dos atuais, sei lá, 35 quilos para 50 quilos ao longo dos próximos 20 anos? Já te respondo, não. Tu acha que o brasileiro vai deixar de comer 50 quilos de frango para comer 100 quilos de frango nos próximos 10 anos? Esquece. Vai consumir 15 quilos de porco, vai virar 50 quilos de... Esquece. O potencial da proteína, até pela geração saúde que tem se instalado e pelo potencial não explorado, se chama pescados. Todos gostam de pescados. Então, tem uma brincadeira das antigas, uma propaganda que todo mundo, eu creio que nossos espectadores aí conhecem. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? É a mesma pergunta do peixe. Nós não comemos peixe porque produzimos pouco ou produzimos pouco porque não comemos peixe? Somente com escala, que é uma grande preocupação das pessoas que fazem interlocução conosco, nos visitam, conhecemos, viajamos, fala, secretário, o peixe está muito caro, secretário, o peixe está muito caro. Claro, Maurício, a gente traz peixe lá de fora com $4,40 até essa semana, a gente compra matéria-prima importada. Então, se nós produzirmos aqui, além de outras medidas que nós estamos fazendo, como, por exemplo, tem uma lei no Congresso, o presidente está me ajudando muito, sobre redução de PIS e COFINS na ração do peixe. A ração, falando de piscicultura, né? Uhum. A ração do peixe corresponde por 70% do custo do produtor. Se o suíno tem essa isenção, as aves têm essa isenção, por que não traz essa isonomia para os nossos aquicultores de todo o Brasil? Se ele comprar o insumo dele, que é o mais caro, que é a ração, com isenção de impostos, certamente esse preço vai ser impactado, ele vai aumentar a produtividade dele e o brasileiro na ponta, no mercado, vai poder comer peixe, mais peixe. Uhum. E o senhor mencionou que o orçamento da secretaria, ele é, esse ano, se não me engano, a metade do que foi no ano passado. Rapaz, na verdade, até menos da metade. E quanto que está esse orçamento hoje? E a segunda pergunta, se a solução passa por tornar a secretaria um ministério, como o próprio presidente já levantou a possibilidade. Então, Maurício, o Brasil vive ainda um aperto de cinto. Como o nosso ministro Paulo Guedes diz, nós reconstruímos uma Europa por ano, né, com pagamento de juros aos bancos. Então você imagina o seguinte, o brasileiro é aquele cara, o Brasil é aquele cara endividado, que todo dia à noite vai para uma churrascaria cara para comer, come sushi, come churrascaria, come em lugares caros e continua usando o limite do cheque especial dele. O resultado disso vai ser que esse cara vai quebrar, uma hora ele não vai conseguir sustentar isso. E o Brasil vinha nessa pegada há muitos anos, muitos gastos públicos, mal gastos, e além da corrupção endêmica que todos nós sabemos. Então, esse ano a revisão do orçamento foi para baixo, que não é fácil você gerir sem dinheiro, até porque a Secretaria da Pesca ela tem um papel de investimento, de conhecer, de estudar, de participar, tem que ser uma gestão muito mais participativa. Nós não estamos falando de advogados ou administradores que estão do lado do outro país, que a gente põe aqui uma videoconferência e resolve tudo por videoconferência. Estamos falando de rincões do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, lugares que mal pegam sinal de celular. Então, o poder público tem que ir lá ouvi-los, né, fazer políticas, ouvi-los, enfim, isso tudo demanda dinheiro. E além de promover universidades, estudos, ensino técnico, extensão rural. Então, a gente precisa realmente modernizar sistemas, que parte
dos aportes estatísticos que nós necessitamos passa por sistemas eletrônicos para esses pescadores não ter que andar 1.000 quilômetros para entregar um papel, para virar uma pilha de papel dentro de um caminhão no Ministério da Agricultura. Então, nós estamos investindo também muito em sistemas. Sobre a posição do presidente, que primeiro que me orgulha muito, né? Porque o chefe de todo o executivo se chama Jair Messias Bolsonaro. Essa frase do Ministério ele já falou por diversas vezes. Eu creio, sim, independente do momento, eu creio que o Brasil, pela sua capacidade hídrica, pela sua costa, pelo número de trabalhadores e a cadeia produtiva que a pesca e a aquicultura brasileira tem de potencialidade, em algum momento nós precisamos falar de um ministério, sim. E quando eu falo de ministério, eu falo de mais mão de obra, eu falo de mais recurso, eu falo de uma estrutura de pessoas, né? Que não basta você fazer tudo e você não ter recurso e não ter pessoas. Então hoje, ontem nós tivemos uma reunião, saída ontem do Ministério, quase 9 horas da noite, reunião com a equipe para saber metas, planos, o que foi realizado, onde está pegando, o que eu preciso fazer, onde é que eu tenho que fazer interlocução. Que os ministérios eles têm muita correlação e você precisa de muitas vezes da Marinha, precisa da Casa Civil, precisa do MRE. Então eu faço muito essa parte também interna, até pelo protagonismo que o presidente Bolsonaro nos dá. E obviamente, a ministra Tereza Cristina nos ajuda em absolutamente tudo. Mas saímos de lá quase 9 horas da noite, 8h40, por aí. E eu cobrava da minha equipe, como é que tá? Ah, secretário, pelo amor de Deus, a gente precisa de mais gente. Nós estamos nos desdobrando em 2, 3. Olha, muitas vezes... Tá. Então, o meu servidor, não sei se você viu aquele filme Os 300 de Esparta lá, então nós somos 100, mas somos 100 de Esparta. E tem 2 milhões de persas contra nós, e quando eu falo contra, são os problemas que nós herdamos. Uma coisa, Maurício, eu falo assim, Maurício, começa a construir um prédio a partir dessa base aqui. Qualquer tijolinho que você coloca, ele já vai aparecer. Mas a pesca, devido às más gestões dela, me entregaram uma base negativa, um buraco no chão. Falou, olha, você tem que resolver isso, 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 para depois você construir o teu castelo. E a celeridade, eu falei com o presidente, até brincando, falei, capitão, o número de processos que eu tenho que analisar, lembrando que eu sou a secretaria a mais judicializada do Ministério, devido às más gestões passadas. Por que isso, Maurício? Você é um dono de um barco de pesca, vamos voltar para o exemplo do dono de pesca. Você vai numa superintendência federal no teu estado, sei lá no Rio de Janeiro. Comprou um barco, vai construir um barco, te dão um papel para você construir o barco. Teu barco fica pronto. Você precisa da licença para você ter segurança jurídica para trabalhar, para exportar teu peixe e tal. Passa 30, 60, 90, 120, 180, 210. O que você vai fazer? Você é obrigado a judicializar para poder ter teu documento para você trabalhar. E assim com milhares e milhares de brasileiros, donos de barco, pescadores e aquicultores. Então, essa demanda jurídica caiu toda no nosso colo na gestão Bolsonaro, na gestão Jorge Seif, na gestão ministra Tereza Cristina. Então, esse é um grande desafio que nós temos. Uhum. E em relação ao orçamento, caiu de quanto para quanto exatamente? Caiu de 43 milhões para 20. Uhum. Já era um orçamento curto. Já era um orçamento muito curto. E agora ainda reduziu um pouco mais. Eu estou pedindo muito à ministra Tereza Cristina para ver se a gente consegue, através do Congresso, algum reforço de orçamento, porque eu preciso, no mínimo, de ter aí uns 50 milhões para poder fazer todas as ações. Porque senão eu não começo a entregar para a sociedade e tudo que a gente tem de planejado, metas, né? Fizemos uma análise SWOT, né? No Brasil a gente chama de FOFA, pontos fortes, oportunidades, ameaças e enfim. Fizemos essa análise SWOT e para fazer as entregas precisamos de orçamento, precisamos de gente. É básico. A minha boa vontade, eu sou um cara muito entusiasmado, muito otimista, durmo 4 horas por noite, 4 horas e meia, sou hiperativo, trabalho com amor mesmo pelo nosso Brasil, pelo nosso setor pesqueiro, aquícola e pelo presidente Bolsonaro, que é a minha grande motivação. Ah, tu tá puxando o saco? Podem falar o que quiser. Ele sempre foi minha motivação e me fez... Eu tenho uma gratidão com o presidente Bolsonaro.
Ainda que hoje, tá, Maurício? Hoje, o presidente toca o meu telefone aqui e fala, secretário, o senhor está demitido. Não tem problema, porque eu já torcia pela forma dele conduzir as coisas e ele é a nossa motivação, né? O amor dele, a indignação dele, o patriotismo dele, a seriedade dele me inspiram muito antes de eu fazer parte do governo. Fazendo parte do governo, então, nós viramos ainda mais fã e trabalhamos ainda com mais afinco. Então, eu falei com o presidente, para nós podermos fazer uma gestão legal, com o número de servidores que eu tenho com orçamento, o senhor precisa se reeleger 3 vezes. O problema é que só pode 2. Ele riu e falou, não, vamos ajudar, a situação está melhorando. Então, nós estamos aí nessa vibe aí, nessa crença de que as coisas vão melhorar, viu, Maurício? Mas em relação ao Ministério, um pouco voltando aí ao que a gente estava falando, essa recriação do Ministério da Pesca é uma coisa que vai ser debatida com, né, mais entusiasmo, talvez, até o fim desse primeiro mandato pelo menos o primeiro mandato do presidente. E, pelo que me parece, como espectador um pouco externo, parece que isso esbarra no tamanho da máquina, né? E talvez até numa vontade ou não do ministro Paulo Guedes, né? Que talvez esteja segurando um pouco mais. É isso que está acontecendo? Olha, é uma decisão 100% do executivo, do chefe do executivo. Econômica, no caso, uma decisão econômica. Não, mas eu digo, ainda que o presidente tenha toda a vontade, nós sabemos que pode não ser uma pauta popular. As pessoas não querem ministérios, porque ainda existe uma visão que eu não discordo, que quanto mais ministério, mais cabide de emprego, mais dinheiro público, mais corrupção, que não é o momento atual. Mas as pessoas ainda têm uma memória muito recente, nós temos só 1 ano de governo, de que os ministérios serviam não aos brasileiros, mas serviam à classe política, né? Então, eu creio que passa por esses 2 e eu não faço. Todas as vezes que o presidente falou, foram por ele. Eu nunca toquei nesse assunto com ele, eu respeito ele, ele é uma águia que trabalhou 28 anos no Congresso, ele sabe a realidade do Brasil, ele conhece a pesca e a aquicultura, ele sabe das potencialidades, ele sabe das minhas limitações. Mas eu deixo essa decisão, eu creio que em algum momento eles devem discutir, não sei se nessa gestão, não sei se em outra. Lógico que eu desejo ter mais estrutura. E vou te falar uma coisa, Maurício, se é ministério, se é uma agência, ou se me derem todo o recurso que eu preciso dentro do Ministério da Agricultura, não teria problema. Mas nós precisamos olhar melhor, sem dúvida, o executivo, o presidente tem me dado todo o apoio do mundo, a ministra também, mas nós precisamos fortalecer as bases estruturais que fazem as leis da pesca e aquicultura no Brasil. Nós somos 100 servidores e é muito pouco, 108 para ser exato. É muito pouco para o grande desafio que nós pegamos. Eu acho que o maior desafio realmente é a estrutura, né, em si, tanto de servidor quanto de orçamento. Sem dúvida. Porque precisa monitorar, né, o pescado, e isso não é uma coisa barata, né? Precisa fiscalizar também o pescado que chega, né? Que condição que está esse pescado, se ele está legal, se não está. É uma coisa que é necessária de fazer. E até mesmo para providenciar as soluções, né? Onde que precisa de mais investimento, para auxiliar os pescadores artesanais, né? Que ultimamente eles têm sofrido, né? Realmente a gente conversa com eles e sabe que eles têm sofrido, eles demandam também recursos e uma estrutura, então é por isso que eu estou insistindo também tanto nessa pauta do Ministério, né? Além das declarações do presidente, de saber qual que é a perspectiva que a gente tem no futuro de ter recursos para a área, né? Que é uma área que tem um potencial de crescimento realmente. Sem dúvida. Mais uma vez, eu deixo o presidente e a ministra Tereza Cristina, eles estão sempre pautados, né, das nossas dificuldades, mas eu também sei como cidadão brasileiro e agora como membro do governo federal, eu sei como nós pegamos o Brasil. Então, eu estou vendo minha mãe dentro do mercado com R$100 fazendo a comprinha ali para a noite, e eu chego, mãe, eu quero um brinquedo. Não cabe. Não cabe. Mal comparando. Então a gente tem que saber que essa mãe tem que melhorar de grana. A mãe é nosso Brasil. Nossa pátria amada Brasil precisa melhorar em investimentos e o ministro Paulo Guedes, toda a sua equipe da economia tem feito um trabalho aí
que é um trabalho que tem doído na gente, enquanto servidor, enquanto secretários, enquanto ministério, cortando recursos, cortando, mas é o mal necessário para a gente pagar essa dívida bilionária de reconstruir uma Europa por ano, um plano Marshall por ano. Então a gente tem que ter o equilíbrio entre a necessidade e tal. Eu não estou, obviamente, que eu não posso só olhar o problema dos outros e esquecer do que o meu público, a aquicultura e a pesca precisa. Mas eu deixo a cargo 100% aí do ministro Guedes, na verdade do presidente da República, e eu creio que em algum momento nós vamos fortalecer nossa secretaria, ou como uma agência, né? Por exemplo, a Embratur agora virou uma agência, com mais recursos, vai potencializar a questão do turismo internacional. Nós não atraímos o turista internacional, vi uma apresentação deles lá maravilhosa. Então é por aí, a gente precisa de mais recursos, mais gente. Com mais recursos, mais gente, chame do que você quiser. A agência, secretaria, ministério, sociedade anônima, CNPJ, não me importa. O que nos importa realmente é fortalecer o que você falou, orçamento e pessoal. A gente discutiu aí bastante sobre microcrédito, orçamento, ministério. Queria perguntar também para o senhor se tem alguma medida, né, alguma medida legislativa, né, um decreto, uma medida provisória, um projeto de lei, algo que está sendo discutido para fomentar esse setor? Temos, muitas. Né? Primeiro, o decreto de águas da União. O que são águas da União? Todos os corpos hídricos, mares, pertencem à União Federal. E nós podemos regulamentar essas áreas para, ao invés de ficarem improdutivas, vou te dar o exemplo, por exemplo, do Lago do Itaipu. Itaipu é um lago gigantesco que não cria nada lá. Não cria nada. Tem os peixes nativos dali, os peixes selvagens, mas nós poderíamos transformar aquilo num grande produtor, potencial de 400 mil toneladas de tilápia, por exemplo, por ano. Fizemos já o nosso trabalho de casa no Brasil, mas falta uma lei a aprovar no Paraguai, porque o Lago do Itaipu é uma gestão compartilhada. Mas tem um decreto que já está em andamento, deve estar indo já para a Casa Civil aí nos próximos dias, para facilitar, desburocratizar a cessão de águas da União. O que eu faço? Eu faço assim, ô Maurício, eu tenho esse pedaço aqui do lago, você toma aqui, eu estou te cedendo, cria seu peixe aqui e anualmente me manda o que você produziu, o que você... Então a União, cedendo águas improdutivas para o piscicultor, para o próprio pescador artesanal, pode virar um aquicultor, para ele poder ali ter a sua mini fazenda, o seu mini tanque, para criar ali renda, emprego e tal. Isso é um. Outra questão que nós estamos batendo muito forte é na revisão de legislações. Lembra que eu te falei que a questão da pesca era 100% compartilhada? Então fizemos normativas muito mais com viés protecionista, que é importante, mas não pode ser o foco. E isso começou a causar impactos na atividade. Então, olha, hoje, por exemplo, ontem nós começamos o workshop da INI 10, Instrução Normativa número 10 do ano de 2011. Ali é a Bíblia da pesca brasileira. 12 estados com representantes de todas as modalidades, pescadores artesanais, pescadores industriais, colônias, sindicatos, IBAMA, sociedade civil, ONGs. Então, todo mundo na ESMAF, ali na escola federal, discutindo essa normativa para juntos construirmos uma legislação baseada na realidade, com quem bota o pé na água. Então, isso aí é um super ganho. Fizemos também, no ano passado, o workshop da estatística pesqueira. O que acontece? Ainda que o governo federal tenha parado de fomentar as universidades a fazer essa coleta, alguns estados têm seus institutos de pesca que continuaram a coletando essas informações. Aí eu te pergunto, a informação de 10 estados é melhor do que 0. Então nós estamos compilando essas informações para trazer luz aos últimos 10 anos. E vamos ter agora também o workshop da pesca esportiva, que é um tema espinhoso, que cada área tem um problema, um quer cota zero, outro, cota zero é não pescar nada, só poder pescar e soltar. Outros acham que a cota zero só não pode se aplicar ao pescador que sobrevive. Então nós temos aí temas que nós precisamos discutir.
o que acontece? O presidente nos deu 2 missões, Maurício, e eu tenho levado elas a afinco. A primeira, desburocratizar, é o que nós estamos fazendo, discutindo as leis, revisando as legislações que afetam a pesca e a aquicultura. Temos feito isso diuturnamente. E a segunda coisa que ele nos falou, não só para nós como para todos, menos Brasília e mais Brasil. Ou seja, é pensar no brasileiro na ponta, ouvi-lo e ouvir a ponta para fazer legislação. Antigamente, saíam as decisões aqui dos gabinetes. Eu acho isso, assina e toma e goela abaixo. Agora não. Chamamos todo mundo, ou nós vamos lá, ou eles vêm aqui, conversamos com as entidades, com quem realmente vive da pesca e da aquicultura e fazemos essas legislações. Então, tem muita coisa. Ano passado foi um ano que eu posso te falar, um ano de diagnóstico e o quadro é feio, né? Esse paciente chegou no hospital infartado, pressão alta, sangrando, estabilizamos o paciente e agora estamos vendo se é novalgina, se é quimioterapia, se tem que tirar um rim, se tem que substituir algum órgão. Estamos tratando desse paciente chamado pesca e aquicultura brasileira, que estava feio na foto. Uhum. O negócio da pesca esportiva, algumas áreas foram liberadas há pouco tempo num decreto publicado, né? Uhum. Isso foi muito polêmico no momento da publicação desse decreto. Primeiro pela questão da preservação e segundo porque o próprio presidente ele também recebeu uma multa que depois foi revista, foi retirada, mas chegou a receber. Então eu queria também abrir o espaço para o senhor poder explicar um pouco essa questão da pesca esportiva, que ela é polêmica realmente, né? Sim. Então, a característica, a gente primeiro tem que fazer uma definição de pesca esportiva. A pesca esportiva não é aquela pesca que entra um barco com redes gigantes ou com petrechos gigantes e sai pegando peixe e acaba com tudo. Não. APAs são áreas de proteção ambiental. Se é área de proteção ambiental, são estuários, são lugares de desova, são mini paraísos para o peixe poder fazer ali, se alimentar, etc, etc. Primeiro que nós temos uma grande discrepância no Brasil. 25% das nossas áreas marinhas são protegidas. Sem dúvida nenhuma, é o país que tem mais água protegida. Tem até um pessoal que brinca conosco que nós conservamos água salgada, né? Tudo bem. Mas já que se protegeu e que nós, sofremos uma ofensiva internacional com mentiras diversas de que a gente está acabando com tudo, que Bolsonaro sobe no dragão e o dragão cospe fogo na Amazônia, essas questões absurdas, a única coisa que o ICMBio e que eu bato palma enquanto cidadão brasileiro e enquanto gestor público é falando o seguinte: olha, barcos de pesca com pescadores amadores, pesca esportiva, ou seja, pesca e solta, que ele possa usufruir aquela área. E não é só para pesca. Maurício, nós perdemos em turismo para a Argentina e para o Caribe, para esse turismo de pesca. Como isso? Só para te dar um dado. A indústria da pesca esportiva nos Estados Unidos emprega mais do que a indústria automobilística. Olha de que eu estou falando. Quando a gente pensa em carro, pensa em Estados Unidos. Tu dá uma volta lá, tem carro de tudo que é forma, de tudo que é cor, de tudo que é modelo, de tudo que é motor, de tudo que é tamanho. Tu imagina que um setor como pesca esportiva e com toda a minha brasilidade, o Brasil é muito mais lindo, muito mais rico e temos a maior ictiofauna do mundo, perde para outros países com muito menos recursos. Por que isso? Falta de política. Proteção, não sei mais o que, dificuldade, tem que tirar visto. Então, tudo isso, tanto com a Embratur, Ministério do Turismo, ICMBio, tá vendo a transversalidade? Secretaria de Pesca. Então, a gente precisa sentar, se unir e falar assim: meu amigo, o turista quer vir pescar aqui. Ele encosta, ele não tem um mapa, ele encosta numa ilha, vem o IBAMA, multa ele, toma o artefato dele, vai com a arma na cabeça dele, não tem como. Então, foi uma medida excelente e uma medida muito mais de esportiva do que com um viés de captura, de matar peixe, não sei o quê. Então, o pessoal do mimimi, que eu chamo, os green talibã estão aí para gritar: acabou, não acabamos nada. O cara vai,
pega o peixe dele, tira foto com o peixinho dele, devolve para a água, brincou com a família, brincou, tomou a Coca-Cola dele, comeu o queijinho dele, talvez pegue um peixe para degustar e vai embora. Ele não vai sair passando rede e destruindo, pegando tartaruga, como o pessoal normalmente costuma pintar. É um turista, ele quer passear, quer conhecer as águas, quer contemplar, quer tirar foto, quer mergulhar, quer ver os bichinhos lá nos atóis, sabe? Então, foi uma medida excelente do Coronel Homero lá do CMB. Secretário, o nosso tempo acho que está ficando um pouco apertado, a gente está falando já há uma hora. Eu falo demais. Eu tinha várias outras perguntas para perguntar para o senhor, mas acho que eu vou ter que deixar para uma próxima oportunidade. Bacana. Aí eu queria dizer duas coisas para o senhor. Primeiro, eu queria abrir mais uma vez o espaço para o senhor dizer alguma coisa que eventualmente eu não tenha perguntado, né, se for o caso. E a segunda é que toda entrevista que a gente faz aqui no estúdio, a gente faz algumas perguntas como se fosse um bate-bola. São perguntas gerais para o senhor dizer a opinião. Tá. Então, primeiro, começando por abrir o espaço para o senhor dizer alguma coisa que eu não tenha perguntado, que tenha faltado. Maravilha. Não, o que eu queria falar para os nossos espectadores aí é realmente incentivar o consumo do peixe no Brasil, né? As nossas crianças precisam comer mais peixe, tem que parar de comer salgadinho, fritura, produtos industrializados, porque o peixe faz bem para a memória, a criançada fica mais esperta, mais inteligente, né? E é um produto maravilhoso para as donas de casa servirem. Inclusive, nós estamos fazendo um projeto que é realmente desmistificar o consumo do peixe no Brasil. De 80% a 90% do alimento das casas é preparado pelas mães, especialmente pelas mães. E as mães têm medo, não sabem, têm dúvida, não sabem sobre o frescor, não sabem que alimento preparar, se é no forno, se é na grelha, se é fritinho. Então, nós estamos fazendo isso dentro do Ministério da Agricultura. Esse ano, esse projeto vai realmente para ajudar as donas de casa. Falando agora diretamente com as donas de casa que preparam. Dê mais peixe para os seus filhotes, mais sardinha, mais atum, mais tilápia, mais tambaqui, mais ostra, polvo, camarão, né? Dentro da sua realidade. Como o Brasil é muito rico em águas, uma área dá o tambaqui, outra área tem cultivo de tilápia, outra área tem mais sardinha, tem corvina, tem anchova. Então, aproveitem, né, as vocações marinhas e aquáticas da sua região e como o seu peixinho aí na sua região. Esse era o recado que eu queria dar para o pessoal. Secretário, agora vamos passar para a parte lá das perguntas. Vamos. É quase que um sim ou não, mas se o senhor sentir necessidade de explicar um pouquinho mais, não tem problema não. Vamos lá. A primeira pergunta. O senhor é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê? Não, eu sou totalmente contra o aborto. O senhor é a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas mais leves, como a maconha? Sou totalmente contra a liberação de qualquer tipo de droga. É a favor ou contra uma lei que dê autonomia política e operacional ao Banco Central? Sou a favor. É a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? Sou a favor. É a favor ou contra o projeto da escola sem partido? Totalmente a favor. É a favor ou contra a redução da maioridade penal? Em casos específicos, totalmente a favor. É a favor ou contra a redução do número de deputados no Congresso Nacional? 100% a favor. É a favor ou contra o sistema de capitalização? Previdência. Da Previdência? Não tenho opinião formada. É a favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária? Rapaz, as igrejas fazem um papel fundamental de ajuda, mas eu creio que elas podem colaborar com algo. Aí agora a última pergunta, que ela é um pouco mais longa. Vamos lá. O Poder 360 ele completa 5 anos agora em 2020. Ele é um veículo de comunicação que pratica jornalismo profissional de maneira independente do ponto de vista editorial e financeiro. Qual que é a importância de veículos assim como o Poder 360, nativos, digitais, para a prática do jornalismo no Brasil? Olha, é louvável, quero até parabenizar, nós lemos bastante coisas no site de vocês, inclusive ontem eu jantei uma pizza com meu filho e falávamos do seu jornal, e eu vejo que o Brasil que elegeu Jair Bolsonaro foi graças à seriedade de entes
independentes como o de vocês. Então, é a verdade chegando ao brasileiro, a verdade nua e crua e sem manipulações, sem interesses escusos por trás. Quando nós olhamos que os veículos tradicionais de comunicação do Brasil eram verdadeiros parasitas, consumindo recursos públicos para fazer boas propagandas do governo federal e, em contrapartida, falar bem do governo, isso é uma mentira. Isso aí é um sistema de jornalismo mentiroso, manipulador da sociedade. Quando nós vemos que o presidente se elegeu através de Facebook, Twitter, Instagram e de mídias sociais e de jornais como o Poder 360, eu parabenizo, incentivo e fico muito feliz que o Brasil e o brasileiro, ele não mais se pauta somente pelo que ele vê nas mídias tradicionais que ele via desde pequeno, mas ele agora se informa e ele quer uma segunda opinião para formar a sua opinião sobre o caso. Secretário, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Um abraço.